Olá, boa noite, meus alunos do segundo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, de 3 de dezembro. Está um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Tema: o valor das coisas. Pergunta: quanto custa a tradição cultural? Você sabe dizer? Olha essa foto, por exemplo, uma coisa que a gente não vê muito mais hoje em dia, né? É a festa junina. Então, é celebrada por nós em junho, e principalmente nas escolas, nas ruas, nos bairros, né? Eu fiz muito isso quando era criança, onde eu morava, no bairro de Secap, tinha praça e as quadras, então era fechado e a gente combinava com os vizinhos aí, cada um doava alguma coisa, fazia um doce, um quentão, vinho quente, aí a gente pegava as madeiras para fazer fogueira, bambu para fazer cabaninha fazer cadeirinha, correr elegante, a quadrilha, enfim, todas essas coisas gostosas. E as comidas típicas, né? Mais gostoso ainda, né? E, né, na verdade, a resposta já está aqui, né? Quanto custa a tradição? Custa a nossa própria história, né? O significado no dicionário de tradição é um ato ou um efeito de transmitir algo. A tradição é aquilo que se faz através dos costumes e crenças culturais de um povo, ou seja, sua herança cultural. A tradição é o nosso legado. Como colocamos aqui no primeiro slide, a tradição é a nossa história, custa a nossa história, né? E parece que cada vez mais a gente está perdendo isso ultimamente pelas as novas tecnologias, vamos dizer assim, né? A gente fica mais preso ao celular, games, a coisas que vão prendendo a gente no dia a dia, e a gente vai perdendo essas coisas que a gente costumava fazer quando crianças, brincadeiras típicas, né? De jogar bola na rua, brincar de taco, bolinha de gude, peão, e agora vai perdendo essas coisas também, né? E aqui eu coloco essa imagem, né, representando a nossa cultura indígena brasileira, onde também está se perdendo cada vez mais. Tínhamos no início do Brasil, né, lá em 1500, mais de 15 mil aldeias indígenas no Brasil. Hoje em dia, em 2020, né, temos mais de 500 anos de história no nosso país, 520 anos, temos pouco mais de 100 aldeias de índios espalhadas pelo Brasil inteiro. Pouquíssimos, quase que a extinção dos nossos índios aqui no Brasil, né? Que pena isso. Então a cultura e a tradição é o que? A nossa história, a nossa herança, os aspectos que moldam o ambiente que vivemos, né? Tudo que nós vivenciamos durante criança, nas escolas, principalmente as tradições, a gente tem que valorizar mais a nossa cultura brasileira, a tradição brasileira, né? Então aqui a gente celebra a festa junina, aqui a gente tem a capoeira, aqui tem o dia do índio, o dia do folclore, nós temos várias coisas da cultura gastronômica, as festas típicas de cada região, né? Enfim, coisas, por exemplo, que não faz parte da nossa tradição. Festa do Halloween, 31 de outubro. Algumas escolas insistem, né, de trabalhar. Pode até trabalhar, mas não dá tanta importância assim, porque não faz parte da nossa tradição, da cultura brasileira. Não é nossa, não é da nossa cultura. Agora, a cultura brasileira que tem que ser valorizada, né? A capoeira, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, que é a luta dos movimentos sociais no Brasil, o movimento negro, enfim. Nós temos que valorizar a cultura brasileira. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, a cultura do jongo, né? Tem os escravos africanos que ficavam aqui no vale, tinha essa cultura, essa dança aqui, o jongo, congo, né? Coisa assim. Tem também aqui em nossa cidade de Taubaté as figureiras, tradição da cultura taubatiana. Olha que coisa bonita, tem que ser valorizado isso, né? Vamos então falar sobre o valor das coisas, que é o tema da aula de hoje, né? As coisas só têm valor se for vinculada a um preço neste mundo contemporâneo capitalista, que é o mundo de hoje, né? No entanto, a cultura e a tradição não têm preço, pois a cultura é transmitida oralmente e o seu valor está na transmissão que reforça a nossa ancestralidade e a identidade social de um povo rico e diverso. Nós somos um povo rico, diverso, em várias coisas maravilhosas que temos no nosso país, né?
mas a gente não dá valor a isso, né? Não dá valor a essas coisas. E a cultura não tem preço, né? No capitalismo tudo tem um preço, né? Mas a cultura não tem preço, porque é uma coisa que é a nossa história, não se pode deixar morrer isso, né? Esquecer disso, né? Olha só que interessante essa chargezinha aqui. Se as coisas boas durassem para sempre, saberíamos dar o valor que elas têm? Será? Vamos aqui ao outro, então. Sobre o regionalismo, né? Da nossa diversidade no Brasil, por exemplo, né? Se eu perguntar para vocês as comidas típicas de cada região, você sabe responder? Por exemplo, acarajé é de onde? Alguém sabe? Bahia. Pão de queijo é de onde? Minas Gerais. Oh, delícia, pão de queijo. Churrasco, é de onde? Rio Grande do Sul. Feijoada é de onde? Tipicamente também do Rio de Janeiro. Pizza, ela é onde? São Paulo, capital, paulistanos, né? Açaí é de onde? Do Pará. Do Pará. Então são alguns exemplos da nossa cultura gastronômica que é riquíssima no nosso país, graças a Deus. Cultura de massa, vamos falar sobre cultura de massa. Ela reproduz uma obra de arte, né? Uma pintura famosa como a da Mona Lisa, por exemplo, reproduz milhões de cópias da Mona Lisa na estampa de uma camisa, de uma caneca, fora as centenas de memes que temos dela, né? Quem já não viu os memes da Mona Lisa, né? Que tornou-se um produto rentável que gera lucro, capital para quem vende. A cultura de massa padroniza os produtos para todas as pessoas do mundo todo, né? Então é uma coisa que é criada pela indústria cultural que padroniza esse produto, vira uma mercadoria que é vendida e é consumida por todos no mundo inteiro. Inclusive o clássico, né, de produto que foi inventado pela indústria cultural que é consumido por todos no mundo inteiro é a Coca-Cola. Coca-Cola tem em todo lugar do mundo. Você pode ir, eu já pude vivenciar isso. Eu morei 1 ano na Bahia, no sertão da Bahia, lá no norte da Bahia, e no sertão no Agreste, lá nordestino, e eu visitei uma comunidade chamada Macururé. E nessa comunidade eu descobri que tinha Coca-Cola gelada lá. E olha que nem água tinha direito. E aí apareceu Coca-Cola gelada. Quer dizer, Coca-Cola está em todos os lugares mesmo, né? E olha essa imagem que está dizendo sobre a cultura de massa, sobre a indústria cultural. Muito importante essa imagem, né? Olha só, diz tudo. O cara, interno, veio aquele símbolo ali que você sabe, né? Não posso dizer, mas está aqui. Não penso, não existo, só assisto. Né? E aqui um exemplo, a gente está falando dos brinquedos, né? Dentro dessa cultura de massas. É um exemplo clássico que a indústria de brinquedos fez crescer durante o mundo todo, né? Quem não é criança não lembra dos bonecos da Barbie, né? Para as meninas, Ken, Polly Pocket, Max Steel e tantos outros. E tinha tantos brinquedos de carrinho, trem, de luta, enfim, hominhos, vários brinquedos que a gente, né, tinha e queria colecionar também. Né? São brinquedos também são padronizados, que tem em qualquer parte do mundo, né? Excluir a possibilidade de ter uns brinquedos antigos, não tecnológicos, o qual podemos fazer com as próprias mãos. Por exemplo, um carrinho de rolimã da minha época, uma boneca de pano, uma bolinha de gude, taco, né? Queimado e tantos outros. Então, os brinquedos e brincadeiras não são só tecnológicos, tem outros tipos também, né? Ideologia de consumo. A ideologia de consumo, né, é o resultado dessa questão da cultura de massa. Então, eu diria que, pensando numa matemática aí, a minha equação do ser com o ter, onde prevalece o consumo por si só, eu procuro ter mais do que ser. Né? Então, propaganda igual consumo igual a lucro. Por isso a gente acaba sendo o quê? Pessoas alvos fáceis dessas indústrias, né, que promovem seus produtos, suas mercadorias, e a gente quer cada vez mais consumir, e acaba perdendo o quê? O mais importante de tudo isso, né? A massa crítica. Viramos consumistas, né? Esquizofrênicos até, mas esquecemos de pensar criticamente, pensar sobre a nossa realidade social política no Brasil. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau.